Olha aqui, eu vou ler, deixar a palavra falar. Eu tô traduzindo do inglês aqui na hora, então não vai ficar exatamente do jeito que o texto está em português, não é que eu esteja inventando alguma coisa, é porque eu estou traduzindo. Página 85. Satanás é um inimigo cheio de artimanhas e ele irá trabalhar onde ele é menos esperado. Algumas coisas, página 86, algumas coisas declaradas nessas revelações foram cumpridas e isso levou alguns a aceitarem-nas como genuínas. Aqui ela está falando de um outro caso. Ela fala assim de alguns casos que surgiram e que inclusive uma coisa, era até uma coisa comum surgirem aqui e ali pessoas com essas revelações. Então, o fato de algumas coisas terem se cumprido, alguns acreditaram que eram genuínas. Ela está mencionando até um outro caso aqui. Página 86 ainda fala: tais declarações, eu bem sei, encorajam homens e mulheres e crianças a imaginar que eles têm alguma luz especial e revelações de Deus quando não receberam tal luz. Isso eu fui mostrado seria uma das obras mestres de engano de Satanás. Olha só que interessante. Declarações, ela está falando por parte dos ministros aqui, que encorajam esse tipo de coisa sem um exame próprio. Isso eu fui mostrada que seria uma das obras mestre, masterpieces em inglês, do engano de Satanás, olha só. Então, dos enganos mais assim sutis e mestres de Satanás seria entrar com isso e fazer as pessoas acreditarem que elas tiveram revelações que são de Deus, quando na verdade não foram, foram dele mesmo. Que a Bíblia diz que ele se transforma até num anjo de luz, né? Que muitas pessoas venham ser repleto de luz nessas visões. E ele pode fazer isso. É, outro trecho aqui fala assim: muitas coisas nessas visões e sonhos parecem estar corretas, uma repetição daquilo que já tem sido dito por muitos anos, mas logo são introduzidos um J aqui, um tio ali, uma pequena semente que cria raízes e brota, e muitos são denegridos por isso. Não denegridos, muitos são degradados por ela. Outra página fala assim, então coisinhas, começa a entrar em coisinhas muito pequenas, e foi quando eu lembrei aquela coisa do caracol, aquela do inário, abominação, coisas assim que são muito específicas, que já começam a ir além do que a gente está em revelação e usando termos muito fortes, né? Tudo bem, eu aceito a possibilidade de Deus não ter se agradado com certas mudanças no Inário Novo. Agora, chamar o Inário Novo de uma abominação como um todo, é, para mim é um pouco demais. Assim, essa do caracol também isso ia estar numa visão, entendeu? É coisas muito assim pequenininhas. Olha, e até continua falando na página 89, ó. Elas vão as coisas mais específicas e que não tem tanta importância, e assim mistura coisas comuns com os assuntos importantes. Então isso é uma coisa que ela não escreveu. E ao ler, quanto mais eu li esse capítulo, mais eu ia assemelhando a descrição de Ellen White com a visão dessa irmã Daisy. Até que ficou muito claro para mim. Aqui fala que tem pessoas que dizem ter luz de Deus também, na página 90, surgindo de todos os lados, tendo a verdade em alguns pontos, mas o erro em outros pontos. E durante anos, isso é Ellen White falando, a mensagem de Deus veio a mim. Não acreditem, não acredite neles, pois eles guiam para falsos caminhos. Deus não os enviou. E aí fala também assim, misturado nessas visões haveriam declarações
que levariam a extremos. Isso é outra coisa que eu vi também na visão. Misturado em tudo aquilo, aquela majestade dos eventos finais, haviam declarações que levam realmente a extremos, né? Que são certas coisas que são chamadas de abominação, que na verdade a gente não tem base nenhuma. Abominação é uma palavra muito forte, não existe base absolutamente nenhuma no que já é revelado para nós, para concluir que certas coisas mencionadas ali são abominação, né? Então isso é uma visão realmente extrema. Ela não fala para rejeitar todas as visões, ela fala que deve ser, essas visões devem ser testadas antes de serem aceitas. Não que não ia aparecer, mas que devem ser testadas. E de novo, Deus fala desses profetas, eu não os enviei, não creiam neles, página 90. Essas revelações são em sua maioridade, a repetição daquilo que já está em publicações por anos, mas misturado com essas coisas, algumas coisas que tendem a desviar. E também fala do excesso, na página 93, o excesso de sentimento produzido por tais impressões no coração humano faz com que pessoas sejam impulsionadas, ajam por impulsos e que as impressões se tornem o seu guia. Então leva para uma parte também sentimental e impulsiva. E ela fala assim depois, olha, a grande surpresa para mim é o fato dos nossos irmãos aceitarem isso só pelo fato de não verem nada objetável nessas coisas. Ou seja, isso é importante porque ela está falando assim, só o fato de você não ver uma coisa assim que logo de primeira que é objetável, que você vê, não, é um erro mesmo muito grande, isso não é uma razão para você já aceitar. Isso me surpreendeu. O fato de você não ver logo uma coisa errada não é sinal para você aceitar. Que está falando no caso desses irmãos foram impulsivos em aceitar e divulgar. Aí ela fala também: o fanatismo aparecerá bem no meio de nós, os enganos virão e serão de tal caráter que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Se inconsistências claras e declarações errôneas fossem aparentes nessas manifestações, as palavras dos lábios do grande mestre não seriam necessárias. As palavras que Cristo falou no caso, que se possível fosse enganaria até os escolhidos. Então, assim, depois de ler esse capítulo, para mim ficou muito claro e é exatamente assim a característica dessas visões é exatamente o que está escrito aqui. Louvado seja Deus por já ter revelado para nós uma defesa contra essas coisas. Realmente é muito próximo, é tão próximo que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. E a gente tem que realmente ter uma mente aberta e em oração, buscando a palavra dele. Então eu só queria deixar com vocês esse meu testemunho, uma mensagem que a gente já tem, ela é sólida. Eu acredito que Deus não enviou essa suposta profetisa para advertir o povo de Deus, porque existem erros misturados nessas visões que apelam para um coração que tende a ser mais conservador e mais rígido. Eu vi um Deus muito rígido, não menciona realmente a misericórdia de Deus, apesar de dizer que Deus chora, né? Muita regra, né? Muita regra sobre regra. Você tem que fazer isso para ser salvo. E, e impondo um fardo pesado, inclusive afetou a minha experiência espiritual, para ser verdade. Me alarmou, mas me afetou de forma negativa no fruto da minha experiência espiritual, enquanto eu estava assim debatendo e pesquisando. E
porque Cristo fala, o jugo é suave e o fardo é leve.